aleluia. Você costuma falar aleluia? As pessoas na sua igreja clamam a Deus com essa expressão de aleluia? Aleluia é uma palavra que vem do termo halal do hebraico, que também deu origem ao termo louvor. Por sinal, é disso que nós vamos falar hoje, louvor e adoração. Se você quer saber tudo sobre isso, essa aula é para você. Fica comigo. Quando a gente fala sobre louvor e adoração, é muito comum a gente pensar logo em música. Vou cantar um louvor, vou entoar um louvor. Não está errado, mas a gente vai ver que música é apenas uma parte da coisa toda. De uma certa maneira, há também uma sensação de que louvor e adoração estão relacionados com um pouco de entretenimento, algo como que uma musicalidade que entrete, que preenche um espaço, que trabalha apenas o emocional. E se a gente olhar com calma, como a gente vai fazer a partir dessa aula de agora, nós vamos ver nesse módulo que louvor e adoração é muito mais crucial do que você imagina. Se você quer servir a Deus, ser um filho de Deus, ser igreja de Jesus Cristo na terra, você precisa ser um adorador. Mas calma, vamos começar do começo. Para nós começarmos a falar sobre louvor e adoração, vamos trabalhar um pouco do conceito, do significado, da etimologia de cada palavra. Se a gente for logo no dicionário, falando em português mesmo, nós vamos ver que louvor é entendido como elogio, uma glorificação, uma apologia. Para nós entendermos de uma maneira mais concreta, louvar ou fazer o louvor é o oposto da crítica, da censura, da reclamação. Então, se você tem, por exemplo, dois opostos e duas antagonias, você vai ter, de um lado, o louvor, ou a louvação, o ato de louvar, e do outro lado você vai ter, por exemplo, o ato de reclamar, o ato de criticar, o ato de censurar. Então, louvor é o contrário disso tudo. O louvor está relacionado a elogiar, a glorificar, a dar uma apologia. Eu trouxe aqui os 4 principais significados que na língua portuguesa nós temos para a palavra louvor. E trouxe exemplos para a gente entender bem como isso se aplica. Você vai entender isso rapidamente. Louvor é o ato de louvar, exaltar e glorificar algo ou alguém. Por exemplo, os fiéis cantam louvores a Deus. Então, os fiéis estão exaltando, estão glorificando, enaltecendo a Deus. Segundo significado, expressão de enaltecimento, ação de destacar as qualidades com um elogio. Por exemplo, o aluno tirou 10 com louvor. Significa, o aluno tirou 10 de uma maneira elogiável. Eu quero elogiar, porque ele não tirou um 10 assim pela sorte, ou talvez dentro de um contexto que não tem muito mérito para ele. Não, ele tem mérito. Ele tirou 10 com mérito, com honra, merecendo. Então é como se fosse um elogio, um ato de destacar que aquela pessoa a quem está sendo dado aquele louvor, ela merece aquele elogio, aquele louvor propriamente dito. Terceiro significado, homenagem que se presta a algo ou alguém, uma honra. Por exemplo, na frase, há uma placa em louvor aos soldados mortos em batalha. Existe uma placa que foi feita para enaltecer, para fazer uma homenagem póstuma, no caso, aos soldados que morreram em batalha. É uma honra. Você está falando ali de um ato de honra e você está fazendo um reconhecimento honroso a alguém. E o último significado que eu trouxe, louvor é a expressão de agradecimento, de referência por algo, gratidão. Como na frase, sua atitude de ajudar os necessitados é louvável. Eu devo louvar, eu devo me referir a essa qualidade dessa pessoa, eu devo agradecer a essa pessoa por esse gesto, por determinado ato, por determinada característica das atitudes ou da personalidade dela, por uma questão de justiça, por uma questão de merecimento, por uma questão de gratidão. Então, expressão de agradecimento, de referência por algo ou gratidão. Se nós formos analisar também a palavra adoração, nós vamos perceber que adoração fala de exteriorização de culto, um ritual, uma veneração. Mesma coisa, eu trouxe 4 significados principais.
a ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade ou uma veneração. Por exemplo, os sacerdotes realizaram ritual de adoração à divindade. Então, os sacerdotes estavam ali fazendo alguma coisa, atos exteriores à sua, não é uma coisa apenas de dentro, mas ele externaliza com atitudes, com atos, com gestos, e esses gestos são em adoração a uma divindade, a um ser que se entende superior. 2. Expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou submissão. Nossa fé é uma expressão de adoração. Nessa frase, nós colocamos adoração aí como essa forma de se referir a nós em uma posição submissa, em uma posição em que nós tornamos alguém um ser maior a ser homenageado, a ser alvo do nosso carinho, do nosso afeto, no caso, o nosso Deus. Terceiro exemplo, amor exagerado, excessivo, paixão. Aí nós já temos um significado um pouco mais peculiar. Por exemplo, na frase, ela tem verdadeira adoração pelo filho. Então, numa frase como essa, o que se quer dizer é que essa mãe, ela tem um amor, um afeto exagerado, um excessivo, que passa dos limites daquilo que seria coerente, que seria saudável, né? Então, também existe essa possibilidade da palavra adoração em português. E por último, adoração como ação através da qual se assume uma dependência de um ser superior. Por exemplo, os sacerdotes faziam sacrifícios de adoração por ou pelo perdão divino. Então, você vê que no contexto aí se trata de um ritual, de um ato, de um gesto, alguma coisa que se faz na posição de dependência. Eu estou embaixo. Tem a ideia, de novo, de submissão a algo maior, a um ser superior, a algo divino. Esses contextos que nós estamos demonstrando aqui, tanto sobre a palavra louvor como a palavra adoração, é aquilo que nós podemos ter, por exemplo, nos dicionários de língua portuguesa, ok? Mas essa é uma visão geral, para que a gente possa entender, porque às vezes a gente se acostuma a falar os termos naquilo que eu gosto de chamar do evangeliquez, das igrejas evangélicas cristãs, e às vezes a gente acha que louvor é uma coisa que só tem na Bíblia, que ninguém mais fala, mas na verdade louvor é uma palavra em português, tem os seus significados, pode ser usado secularmente de várias maneiras. Adoração é a mesma coisa. Então aqui a gente teve um entendimento dentro da língua, desse aspecto da língua portuguesa, que é louvor e adoração. Mas nós agora precisamos adentrar no aspecto bíblico. Por quê? Porque nós estamos aqui para falar sobre louvor e adoração de acordo com as Escrituras, certo? Então a gente precisa dar uma olhada no conceito, no significado de louvor e adoração na palavra de Deus. Então, nas Escrituras, louvor tem a ideia, literalmente, eu gosto de frisar isso, de barulho, expressão, no sentido de elogiar, exaltar, enaltecer, glorificar, aprovar, aplaudir, bendizer e outros termos mais. Mas esses aqui já são suficientes. Quando você vê louvor na Bíblia, sempre está relacionado a um desses sentidos: elogiar, exaltar, enaltecer, glorificar, aprovar, aplaudir, bendizer. E eu gosto sempre de frisar que a palavra louvor na Bíblia, ela sempre traz a conotação de barulho, de expressão. Não estou falando aqui barulho no sentido de ruído, mas sempre tem que trazer uma expressividade que exterioriza o interior do homem. Então, por exemplo, mas será que eu não posso louvar na minha mente? Pode. Mas quando você vê a palavra louvor na Bíblia, sempre ela vai estar relacionada, ou quase sempre ela vai estar relacionada a uma expressão. Então não é aquilo que ficou só na mente, ficou só na sensação, no sentimento interno. É aquilo que foi exteriorizado através de uma canção, através de uma oração, através de um grito, através de uma dança, através de uma expressão, através de um choro, de um riso, através de um ato, de um gesto do corpo humano. Então, de alguma maneira, aquilo foi expressado pelo ser humano. Mas fica com esses termos aí:
barulho e expressão, porque eles estão ligados na maioria dos versículos que falam sobre louvor em toda a palavra de Deus. Mas nós também precisamos dar uma olhada, sempre lembrando de que a palavra de Deus ela foi originalmente escrita, o Antigo Testamento em hebraico, predominantemente, e o Novo Testamento em grego. Quando nós olhamos para o termo no Antigo Testamento, então no caso com o hebraico sendo trabalhado, nós temos alguns termos principais que vão aparecer e que são traduzidos muitas vezes por louvor. O principal deles está aqui em primeiro destacado, halal. Halal aparece cerca de 160 vezes em todo o Antigo Testamento e significa glorificar, enaltecer, exaltar de modo sonoro, audível. Ele também é a raiz de aleluia ou aleluia, que significa literalmente louvado seja Javé. Então, louvado seja Deus, aleluia. Quando você fala aleluia, você está dizendo eu louvo a Deus, que louvado seja Deus. E não é qualquer Deus. Aleluia se refere a de Javé, o Deus dos hebreus, o Deus da Bíblia, o Deus Pai de Jesus Cristo, o Deus Pai. Então, nós estamos falando aqui de um termo muito específico. Aleluia vem da palavra halel, ou halal, que aparece muito no Antigo Testamento. E traz a ideia, no hebraico bem arcaico, de um barulho que rompe o silêncio. Eu gosto sempre de lembrar da imagem de uma festa que de repente começa com uma música muito forte. Imagina que você está num lugar e vai começar uma festa, você não sabe, de repente, do nada, você leva um susto porque você escuta uma música com impacto que começa a tocar muito forte. Então, Halel tem essa origem. Lá nas mais antigas raízes do termo em hebraico, você vai ter essa origem de um estrondo, de um rompimento do silêncio com um som. E esse som é um som de alegria. Então, glorificar a Deus com louvor, halal, significa trazer esse espírito dessa alegria, dessa expressividade. Por isso que, por exemplo, a imagem de alguém louvando, ou imagina alguém dizendo aleluia, assim, aleluia, não faz muito sentido pela própria palavra, pela própria raiz da palavra. É um louvor, é uma expressividade de efusão, de sentimento, de alegria, em que você celebra o seu Deus, em que você celebra aquilo que ele fez, aquilo que ele é. Você pode celebrar muita coisa com uma expressividade da sua alma, através do seu corpo. Halel fala disso. Nós temos alguns outros termos também, como yadá, que significa mais ação de graças, confessar, usar as mãos, expressar fisicamente, gestos, danças, etc. Então, enquanto halal fala mais de um som, yadá já vem falar de uma expressão, um gesto, uma dança, algo corporal, mais físico, mais visível e de tato, de movimento. Também temos o termo zamar, que significa cantar louvores, tanger cordas, dedilhar, e aí a gente já está indo mais para o lado da música propriamente dita, com harmonia, com uma melodia, com sons ordenados. Essa é a palavra zamar. E, por último, o termo barak, que significa bem dizer, como um elogio, como um destacamento de uma qualidade. Você diz, Senhor, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que você está fazendo? Você está louvando a Deus assim. Mas que tipo de louvor é esse? Barak. Você está bendizendo a Ele por algo que Ele é. Você está reconhecendo, é uma bendição. Você está barak a Deus. Existem outros termos na Bíblia que significam louvor, que também são traduzidos uma vez ou outra, mas os principais são esses aqui. E eu trouxe alguns exemplos para que você possa dar uma olhada. Você pode dar uma pausa no vídeo, checar aí na sua Bíblia. Eu aconselho que você faça isso agora, dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia e vai lendo cada um desses exemplos. Teriam muitos e muitos outros para a gente colocar aqui, mas eu coloquei alguns para que você possa dar uma olhada nessa completude do sentido de louvor em toda a Escritura Sagrada. Seguindo, nós temos agora, então, como eu disse, no Novo Testamento, a palavra louvor aparecendo na linguagem grega.
Epainos é o termo principal, cerca de 11 vezes em todo o Novo Testamento. Duas palavras que se juntaram e formaram um termo. A primeira palavra é a palavra epi, que significa devido ou merecido, com a palavra ainos, que significa propriamente dito louvor. Então, reconhecimento devido, expressão de gratidão merecida, honra com o mérito que merece, devidas honras. Então, você vê que está sempre girando em torno. Louvor não tem muita diferença, é sempre um significado conexo, mas é interessante a gente perceber essa característica de sempre ele se manifestar como uma expressão, sempre algo que irrompe de dentro para fora. Alguns exemplos eu coloquei aqui também, você pode dar uma pausa no vídeo, dar uma olhadinha aí na sua Bíblia e a gente segue junto aqui. Quando nós falamos do termo adoração nas Escrituras, literalmente adorar ou adoração é o ato de se prostrar. O que é se prostrar? Se prostrar é você se curvar, se colocar mais baixo em reverência, em sinal de honra, em sinal de enaltecimento diante de alguém que você reconhecidamente está ali colocando como superior. Qual o sentido disso? Como eu disse, reverenciar, venerar, amar muito, idolatrar, cultuar, curvar-se, cair com o rosto em terra, render-se. Adoração tem esse sentido. E no hebraico, quando nós falamos o termo adoração, talvez o principal seja shahá. Ele aparece cerca de 170 vezes no Antigo Testamento e literalmente significa inclinar-se, prostrar-se diante de autoridades e poderes. Você lembra da imagem de um súdito diante de uma realeza. Alguém chega diante do seu rei e o que ele faz? Um sinal de reverência. Se ajoelha, faz a sua reverência, faz a sua prostração e ali ele se inclina e ele se coloca como servo de um senhor que está diante dele. Outro termo é abodar, que é servir com temor reverente, admiração e respeito. Tem relação a trabalho de servos ou escravos diante do seu senhor. Então aí já está mais relacionado não ao gesto que se faz, mas a um ato contínuo de servir. Seria como um serviço obediente. Você imagina, por exemplo, um servo que serve bem ao seu senhor. Lembra das vezes em que Jesus usava parábolas e ele dizia termos como servo bom e fiel? Então, esse termo servo bom e fiel se relaciona àquele servo, àquele escravo, aquele empregado que trabalha para o seu senhor de modo fiel, de bem querer, de bom grado, com interesse em fazer o melhor para o seu senhor, e não apenas para ter um benefício, para cumprir alguma ordem. Ele tem um bom grado em servir. Então, servir com temor reverente está relacionado à adoração. Mais uma vez, alguns exemplos para você checar aí na sua Bíblia. Dê uma olhadinha e vamos seguindo o nosso entendimento. Também nós precisamos falar sobre o termo adoração em grego, no Novo Testamento. Os termos principais estão aqui. O primeiro, proskunel, aparece cerca de 60 vezes no Novo Testamento. Termo formado a partir da junção de duas palavras. Pros, na direção de, até, mais o termo kunel, beijar. Então, dá fazer referência, prestar obediência, adorar, reverenciar e idolatrar. Interessante é que se você pegar esse termo kunel, beijar, você vai pensar, poxa, mas então o que? Beijar à frente? Sim, literalmente seria algo mais ou menos como isso. Mas aí você pode ter, por exemplo, o ato de alguém que se curva, e a imagem, faz a imagem de alguém que se curva, reverencia e beija os pés daquela pessoa a quem ela está reverenciando, como um ato total ali de obediência, de idolatria, né? No sentido não no sentido bíblico de adorar deuses falsos, mas de idolatrar alguém, de tratar alguém como seu próprio ídolo. E é esse o ato de proskunel. Você se prostra, você se coloca diante, se curva, reverencia, e você tem aquele gesto como um gesto que não é apenas falsificado, mas é um gesto de amor. Você pode relacionar o termo beijar
com uma expressão da alma, do sentimento até, apesar de que nós já aprendemos que amor não é apenas sentimento. Mas também temos o termo latreia, equivalente ao hebraico abodá, serviços de servos escravos diante do seu senhor. Então você tem, por exemplo, uma continuidade, uma obediência, pessoas que trabalham, que fazem a vontade do seu senhor porque querem agradá-lo e servi-lo com fidelidade. Então, esses termos servem para a gente ter uma ideia mais completa. É lógico que a gente poderia passar muito mais tempo aqui. Existem outros termos, existem muitos outros contextos, e se a gente tivesse muito tempo num curso dedicado de louvor e adoração, a gente pode ver com mais detalhe cada passagem, passagens peculiares, passagens comuns, em que a gente tem muitos e muitos aspectos de louvor e adoração na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Mas, de uma maneira geral, nós cobrimos aqui mais ou menos a maioria dos termos como são utilizados na Bíblia. Se você conseguiu captar pelo menos a ideia geral do que nós estamos colocando aqui, você consegue seguir com a gente na nossa próxima aula, a segunda aula desse módulo, em que nós vamos avançar e falar mais sobre louvor e adoração, para que você possa, de fato, primeiro, perceber se você está louvando e adorando a Deus. Segundo, saber o que você precisa fazer para ser, de fato, um adorador, um louvador do nosso Senhor. Ok? Que você tenha a graça do Espírito Santo, do Senhor, para que você possa desenvolver na sua vida o hábito de louvar e adorar. E lembra do que eu falei no começo. Se engana quem pensa que louvor e adoração é música. Música faz parte. Fica com a gente que a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos os detalhes a respeito de tudo isso. Te vejo lá. Até mais.